Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, iremos estudar sobre a escrita científica e normas da BNT para citações e referências. Após uma busca nas bases de dados e filtros, vocês irão fazer uma leitura para a compreensão dos títulos e resumos dos artigos ou teses e dissertações. Após busca nas bases de dados e filtros, primeiramente vocês irão fazer uma leitura para a compreensão dos títulos e resumos dos artigos ou teses e dissertações que vocês selecionaram. Logo após, uma leitura do texto completo e seleção de partes desse texto que conversam com os objetivos de sua pesquisa. A escrita científica, nós temos as citações diretas, as citações indiretas, também conhecidas como paráfrases. Tá? Na citação indireta, ela trata-se da reescrita de um texto ou parte dele, utilizando as escolhas próprias de palavras, estruturas, visando transmitir a mensagem do autor desse texto. Ao final do parágrafo, coloca-se o nome do autor e o ano. Na citação indireta e na citação direta, vocês vão seguir as normas da NBR 10.520 do ano de 2002. E os links feitos por vocês não devem colocar juízo de valor, sem achismos, né? Colocar assim, eu acho isso, eu acho aquilo, tá bom? Não se coloca. Na citação direta, o que é a citação direta? É uma cópia de uma parte de um texto na forma integral, idêntica ao texto de origem. Depois dessa cópia, vocês devem colocar o nome do autor, o ano de publicação e o número da página. Se essa cópia ela tiver mais de 3 linhas, ela tem que ter um espaçamento simples, um recuo 4 e uma fonte menor do que a do texto. Se o texto for 12, normalmente ela é 10. E no final do parágrafo, coloca-se o autor, o ano e a página. Na escrita científica, ela deve ser feita com precisão, clareza e concisão. Ao contrário de uma escrita literária, que pode ser usada para muitas finalidades, como por exemplo contar histórias, expressar sentimentos, oferecer um ponto de vista, etc. A escrita científica ela tem uma finalidade de comunicar eficazmente os seus resultados da investigação científica. Para atingir esse objetivo, de forma adequada e informar com eficácia os resultados alcançados, não é necessário nenhuma habilidade especial. A escrita científica é uma habilidade que pode ser aprendida, embora alguns pré-requisitos sejam necessários, tais como o domínio do idioma. A construção de textos coesos e bem conectados, bem como conhecimento das regras ortográficas, são requisitos necessários para adquirir as habilidades necessárias na escrita científica. Para isso, ela deve ter precisão. O que é essa precisão? Ela é conseguida utilizando a palavra que expressa exatamente o que quer se dizer, evitando expressões coloquiais, palavras genéricas que diluem o significado. Ao invés de dizer fazer um relatório, poderemos usar escrever um relatório. A clareza é importante se quisermos que o texto seja perfeitamente compreendido. Portanto, é conveniente fugir de uma linguagem obscura e longa que esconde as principais ideias do autor. Em benefício de uma escrita clara e direta, de preferência na voz ativa e seguindo uma ordem lógica. E, finalmente, devemos optar pela concisão ao expressar a informação, dizendo apenas o que precisa ser dito, evitando a tagarelice e a redundância. Deste modo, conseguiremos uma comunicação efetiva da nossa investigação, apresentando as ideias de uma maneira organizada, concisa e fluida,
que nos permitirão alcançar adequadamente o público-alvo e uma melhor divulgação dos resultados. Iremos falar agora sobre o plágio. O que vem ser o plágio? Segundo Ferreira, plágio é assinar ou representar como sua a obra artística ou científica de outrem. É imitar o trabalho alheio. Segundo Moraes, plágio é uma imitação fraudulenta de uma obra, protegida pela lei autoral, ocorrendo um verdadeiro atentado aos direitos morais do autor, tanto a paternidade quanto a integridade de sua criação. Em outras palavras, plágio acadêmico é qualquer cópia, seja parcial ou total, de algum conteúdo já existente, sem que os devidos créditos sejam dados ao autor. Então, ela está sendo estabelecida pela Lei nº 10.695, de 1º de julho de 2003. Existem alguns programas que você coloca uma parte do texto nesse programa e ele vai te mostrar quais as palavras, quais as expressões que estão sendo plagiadas. E tem um limite, né, que pode ser usado, tá bom? A tecnologia, o contato entre pesquisadores e a facilidade de acesso às revistas científicas, elas proporcionaram um maior intercâmbio de informações, mas também foram esses fatores que favoreceram as práticas como o roubo de ideias. Tá? Então aqui está a parte da lei que explica bem sobre o plágio, tá bom? E agora, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre a norma brasileira, a BNT 6023. Essa norma, ela busca estabelecer as regras para as referências bibliográficas. A NBR 6023, ela é uma das normas da BNT mais importantes para quem está fazendo trabalhos acadêmicos. Isso porque ela estabelece todas as regras sobre a formatação de referências bibliográficas. Então, as referências devem ser elaboradas em espaços simples, alinhadas à margem esquerda do texto e separadas entre si por uma linha em branco de espaço simples. A pontuação deve ser uniforme para todas as referências. Para documentos online, além dos elementos essenciais e complementares, deve-se registrar o endereço eletrônico, precedido da expressão disponível em, aí vai o link do texto, e a data de acesso, precedida da expressão acesso em. Como que deve ser apresentado? As referências ordenadas em uma única lista devem ser padronizadas quanto ao recurso tipográfico e a adoção dos elementos complementares. Os recursos tipográficos, negrito, itálico ou sublinhado, utilizado para destacar o elemento título, deve ser uniforme em todas as referências. Ao optar pelo uso de elementos complementares, estes devem ser incluídos em todas as referências do mesmo tipo do documento. Aqui, vou dar um exemplo para vocês quando vocês forem incluir na bibliografia o livro no todo. Inclui livro ou folheto. Aí vocês vão seguir o manual, guia, catálogo, enciclopédia, dicionário, entre outros. E trabalhos acadêmicos, como teses, dissertações, ou entre outros. Os elementos essenciais para o livro e o folheto são o autor, o título, subtítulo, se houver subtítulo, a edição, se houver, o local, a editora e a data da publicação. Embaixo tem um exemplo. No caso que o nome da autora é Maria Elizabeth Bianconcini Almeida. Então, primeiramente vem o último sobrenome dela, em maiúsculo. No caso aqui nós temos, são 3 autores, então segue o mesmo padrão, seguido de ponto e vírgula. O nome da obra é o Web Currículo e depois vem o subtítulo, escrito em minúsculo, depois a cidade, Rio de Janeiro, é o nome da editora, letra capital e o ano. No caso de dissertações e teses, no caso impressas, elas seguem essa NBR 6023, os elementos essenciais, o autor, o título, subtítulo, se houver, o ano de depósito, tipo do trabalho, se ele é tese, dissertação ou trabalho de conclusão de curso, entre outros.
o grau, se ele é especialização, doutorado, entre outros. E curso, entre parênteses, vinculação acadêmica, local e data de apresentação ou defesa. Quando necessário, acrescenta-se elementos complementares à referência para melhor identificar esse documento, tá bom? Aqui segue alguns exemplos. O sobrenome vem em primeiro lugar, né? O último sobrenome, o nome da autora é Denise da Silva Segura. Aí vem o nome da dissertação ou da tese. No caso aqui, ela é uma dissertação, Educação Patrimonial e Memória Coletiva no Ensino da História. Aí vem o ano, aí vem explicando se ela é uma dissertação, o local que ela foi feita, por exemplo, aqui é a Universidade do Vale do Sapucaí, de Pouso Alegre. E embaixo tem mais um outro exemplo, tá bom? Mais 2 exemplos embaixo. No caso, no livro, se vocês pesquisaram um livro no todo, como mais em busca no meio eletrônico. Primeiramente, você vai pôr também o autor. No caso, o nome dele aqui está só com as letras iniciais e o sobrenome, o último sobrenome em letra maiúscula. Aí vem o nome. O que é esse et al? O et al é quando são mais de 3 autores, até 3 autores vocês colocam os nomes. E depois et al, vamos supor, se tem 5, você coloca um, põe et al. Aí vem a avaliação, título, avaliação, subtítulo, diferentes processos no contexto educacional. Onde foi feito? Em Pouso Alegre. Aí está o nome da editora, o ano, ele é um livro eletrônico e ele está disponível em. Aí vem o endereço, depois do endereço você põe acesso em e coloca a data. Lembrando que a data são, você põe lá, vamos supor, dia 20 de março, que é de março, são as 3 iniciais do mês, e segue esse padrão. E embaixo também tem um outro exemplo. Aí vem as teses e dissertações em meio eletrônico. Você vai seguir o mesmo padrão aqui do nome, o título e subtítulo. Aí vem, depois que vocês vão determinar se é tese ou dissertação, no caso ali a tese, doutorado em educação, o nome da universidade, a cidade, e no caso ela está disponível em qual endereço. Aí vocês colocam o endereço e o acesso em. E o exemplo de baixo, a mesma coisa. Capítulo de livro impresso. Vocês vão seguir a norma 6023. Nesse caso, inclui a seção, o capítulo, o volume, o fragmento e outras partes de uma obra com autor e ou títulos próprios. Aí no caso aqui, os elementos essenciais são o autor e título da parte, seguidos da expressão in ou separata de, e da referência completa da monografia ou obra no todo. No final da referência, deve-se informar a descrição física da parte. Quando necessário, acrescenta-se elementos complementares à referência para melhor identificar o documento. Capítulo do livro impresso. Segue um exemplo aqui embaixo. Tem o nome do autor, o título, o subtítulo. Aí vem in. Aí tem o nome da autora, vem o nome dos autores, seguido da palavra org. Aí vem lá o web currículo, que é o título de onde eles buscaram, aprendizagem, pesquisa e conhecimento com uso de tecnologias digitais, seguidos da cidade e da editora e o ano. No caso de livros eletrônicos, ele vem aqui o autor, os autores, no caso, o título, subtítulo, seguidos da palavra in, e vem novamente lá o nome do autor, seguidos do título e subtítulo, a cidade e onde ele está disponível, que ele está disponível nesse site, seguidos da data e seguido do dia que foi acessado. Publicação periódica. São artigos, seção ou matéria de publicação periódica. Inclui partes de publicação periódica, artigo, comunicação, editorial, entrevista, recensão,
reportagem, resenha, entre outros. Os elementos essenciais são o autor, o título do artigo ou da matéria, subtítulo se houver, título do periódico, subtítulo se houver, o local da publicação, numeração do ano e ou volume, número e ou edição, o número das páginas inicial e final e data do periódico, da data da publicação. Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares à referência para melhor identificar esse documento. Segue aqui alguns exemplos, tá bom? Percebam que o que está em negrito é o nome da revista, o nome do evento em que ocorreu essa publicação. Trabalhos apresentados em eventos. Os elementos essenciais são o nome do evento, numeração se houver, ano e local da realização, título do documento, seguidos dos dados de local, editora e data da publicação. Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares à referência para melhor identificar esse documento. E embaixo segue também um modelo desse tipo de referência. Agora vamos falar também um pouco aqui sobre a legislação. Quando vocês citarem alguma lei no seu trabalho, vocês devem também citar ela lá na referência bibliográfica, tá bom? No caso aqui, um modelo que foi tirado da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Então, primeiramente, vem escrita a palavra Brasil, o nome da lei vem em negrito, e se vocês pegaram ela em algum endereço na internet, vocês vão colocar disponível em, coloca o endereço seguido da data do acesso. Aqui também mais algumas coisas sobre referências, ainda sobre a legislação. Tá? Então você tem que seguir alguns padrões, que é o padrão lá da BNT 6023. Segue aqui mais alguns exemplos, tá bom? E por hoje é só, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês e é um prazer muito grande estar aqui trabalhando com vocês. Muito obrigado e até a próxima aula.